Comparativo Sense Invictus Pro versus Katura Sport. Qual das duas full vale mais a pena? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Um tema muito importante é escolha de uma bicicleta, principalmente quando a gente fala de bicicleta intermediária, né? Então aí eu vou ter várias opções no mercado e que vão deixar a gente muito em dúvida. Então no vídeo de hoje a gente trouxe uma análise da Invictus Pro contra a Katura Sport, né? Duas grandes nacionais, que é a Sense e a Odd. Então bora pro vídeo fazer aquela análise bem completa para vocês. Primeiro de tudo, vamos falar então do quadro, né? No caso da nossa Sense, nós vamos ter um quadro Mitsubishi M40, todo ele em carbono, já sendo Tupperhead e eixo Boost. Já no caso da nossa Odd, nós vamos ter então o quadro da Katura, sendo ele em carbono, já Tupperhead e também já com eixo Boost. Então a Odd não informa no seu site especificamente qual é a liga do carbono que eles utilizam, né? Diferente da Sense nesse aspecto, ponto aí para a Sense, principalmente por isso, né? Não estou dizendo que o quadro da Katura seja inferior ao da Sense, porque realmente, né, são quadros, ambos são quadros em carbono, mas sim existe uma diferença da posição da empresa na hora de informar, né, na hora de trazer essa informação para o público, que vai investir um valor alto numa bicicleta, quer saber todas as informações técnicas, então carece essa informação no site da Odd. Por conta da suspensão na Sense, nós vamos ter uma RockShox Recon Gold, né, que é a RL, a Remote Look, então que é com a trava remota, de 100 mm de curso, né, com o nosso eixo dianteiro de 110 por 15. Já no caso da nossa Katura Sport, nós vamos ter uma suspensão Manitou Machete de 120 mm de curso, então um pouco mais de curso na suspensão da Odd. Por conta do choque traseiro, eu vou ter também uma RockShox, no caso da Sense, aqui uma Deluxe Select RL+, e no caso da nossa Odd eu vou ter uma Manitou Mara, né, que também tem a trava no próprio corpo, né. Vamos falar um pouquinho das suspensões aqui para a gente entender. A opção, né, da Sense aí em uma bike com 100 mm de curso se dá pelo fato de ela ser uma bike mais voltada para o XC, diferente da geometria da Katura, né? A Katura tem uma geometria, principalmente esse modelo novo, que é mais voltado para o down country, né? Que estaria entre o meio do caminho aí do XC para o downhill. Já falando de geometria, eu vou ter uma grande diferença de uma bike para outra na posição de pilotagem de cada uma, né? No passado, a Katura chegou a ter um ângulo de caixa bem mais fechado, a Katura Sport, né? Para quem lembra, ela com a tecnologia FSR, que era de absorção de impacto, migrando agora para 2021/22 em diante com essa nova geometria, que tornou ela mais assertiva, né? Mais voltada então para esse estilo um pouco mais agressivo de uso que tem sido migrado, né? Por conta do ângulo da caixa de direção, que é um ponto bem importante, nós vamos ter os mesmos 67 graus tanto na Katura quanto na Sense. Porém, a diferença vai ficar no aspecto do funcionamento da suspensão traseira, né? Fazendo com que cada bike tenha sua especificidade. Falando de componentes, né, eu vou ter uma similaridade muito grande, pequenas diferenças de uma bike para outra. Por conta, então, da nossa suspensão, como eu já disse, eu vou ter uma diferença, mas na questão dos grupos são muito similares. Eu vou ter aqui a utilização largamente usado Deore 6100, tanto na Katura quanto na Sense. Então a diferença vai ficar por conta do pé de vela, no caso da nossa Katura é um 5101 da Shimano, né, um não seriado MT, ou um Race Face. Ambos são pé de velas bons, porém, em comparação direto ao 6100 que veio na nossa Invictus, é um pouquinho superior, tá? O 6100 é mais leve e ele vai ter a tecnologia de encaixe da coroa um pouquinho mais acertada. No caso do Race Face, é importante lembrar, né, coroa para fazer a troca tem que ser específico do Race Face, ou Ictus, ou qualquer outra marca. E no caso da Shimano é mais fácil de fazer a substituição, né? Importante deixar esse aspecto, que é particular de cada ciclista, pode alterar de acordo com a sua necessidade. Na questão do câmbio traseiro, vou ter o câmbio M6100 com o cassete também M6100, que daí vem a ser o cassete 1051, né? Ele é o alcance máximo que a Shimano desenvolve. Corrente grupo 6100, passador também. Porém, na questão dos freios, sim, eu vou ter uma grande diferença. Por conta do freio da nossa Sense, nós vamos ter um 6100 Shimano de 2 pistões. Enquanto na nossa Odd, na Katura, eu vou ter um 4100, um BLM 4100, que é um pouquinho mais simples, né, galera? Esse é um ponto que a Sense realmente vai estar levando neste caso. O freio 4100, ele é não seriado, né? Ele é 2 níveis abaixo, aí existe ainda na casa dos 5000 e depois entra para o 6100. Então, o sistema de frenagem do 6100 é mais completo. A maçaneta é aquela maçaneta mais curta, não tem aquela cara
Odd MT200, né? Com a opção de Reach Adjust, com a opção de Servo Wave. Então tem alguns aspectos aí que os 6100 acabam se tornando mais efetivos que o 4100 da Katura. Então ponto para a Sense nesse caso aqui pela questão do freio, né? A questão de grupo é muito similar, mas o freio sim a gente vai ter uma diferença. Outro aspecto do freio aqui é a escolha dos rotores, né? Eu vou ter rotores de 180 e 160, porém rotores RT54 na Katura e RT64 na nossa Sense. Mas, Cássio, 10 faz a diferença, né? 10, 54, 64, sim, faz diferença. Sempre digo isso, né? Quando a gente conversa com os meninos a respeito da Shimano, tudo que eles fazem que tem numeração diferente tem um motivo, né? Senão não teria sentido uma produção toda de uma fábrica fazer o mesmo material e só mudar o nome. Então existe sim diferenças. Claro que o RT64 é um pouquinho mais leve, vai ser um pouquinho mais funcional que o 54, não é grandes diferenças. Vamos falar de um rotor aí 8100 a Stack Freezer, aí a gente vai realmente falar de bastante diferença. Neste caso aqui, pequenas diferenças, porém existentes, né? Por conta dos componentes, nós vamos ter aqui na nossa Sense a utilização da Sentec. Sentec é uma linha que a própria Sense distribui através da LM Bike no Brasil. Você pode até inclusive comprar componentes da Sentec, são componentes de qualidade. Guidão 740mm de tamanho, 5mm de raiz, já vem com um canote retrátil 400mm de tamanho, 125 de curso, que é o quanto ele trabalha. Aqui a mesa é uma mesa de 80mm de tamanho com 10 graus negativos de inclinação. Já no caso da nossa Katura, nós vamos contar com componentes da Race Face, né? Um guidão de 760mm, um pouquinho maior, 31.8, e infelizmente no caso da Katura o nosso canote não é retrátil. Acho que é um ponto que sim a Odd poderia melhorar, né? Na sua bicicleta já é padrão, né? Muita empresa está enviando as bicicletas já com canote retrátil, uma full mais ainda, e aqui no caso, né, é um upgrade que o ciclista vai fazer quase que com certeza. Então poderia sim, né, ter esse canote nessa bike. Claro que isso também vai inferir lá no valor final, né, que daí acaba, né, alterando alguns componentes aí, fazem com que o valor final baixe. Falando então da parte de pneus, eu vou ter Kenda, né, Booster Pro 29x2.2, padrão Odd, né, já é de muito tempo esse pneu em várias bicicletas, e Michelin Force XC 29x2.2 no caso da 6. Talvez aí falando de pneus, o Kenda seja um pouquinho mais leve, pouca coisa mais leve que o Michelin, mas talvez fure com um pouco mais de facilidade, então não vou entrar nessa discussão. É muito particular a utilização do pneu, muita gente gosta de um pneu, muita gente gosta do outro, né? Eu já utilizei os dois e particularmente tenho gostado bastante do Michelin, mas é um Michelin 2.4 que daí tá numa outra bike, então a configuração acaba mudando bastante. Não vou opinar nesse aspecto para não falar bobagem, né? Quero deixar esse vídeo bem neutro para tentar entregar um material bem fidedigno para vocês. Então, falando de valores, né, que daí sim é uma coisa que eu consigo entender com mais facilidade, né? Afinal de contas, dinheiro todo mundo gosta, né? A nossa Sense lançamento 21.990. Enquanto a Katura Sport tem uma edição que é um pouco mais, vamos colocar assim como antiga, não está defasada, mas é antiga, não foi relançada ainda, né? Está sendo já hoje comercializada a 18.449. Então notem que eu tenho um gap bem alto de uma bike para outra, né? Uma matéria de valor. Porém, mais uma vez, vou pontuar alguns aspectos aqui. A questão dos freios na nossa Katura e a questão de, por exemplo, não vir com canote retrátil, né? Enquanto na nossa Sense eu tenho freios melhores, pé de vela um pouquinho melhor também, canote retrátil já vem junto. Então aí eu tenho quase que um equilíbrio. Porém, alguns aspectos também são importantes de serem citados no caso da Odd. Então, é importante citar que a Odd sempre envia suas bicicletas com seguro contra roubo gratuito, né, 1 ano e 2 meses, e tem garantia de 2 anos para 4. E aqui no caso da Katura, eu tenho um aspecto que ela é produzida também no tamanho XL, então ela é P, M, L e XL, então ela tem uma amplitude um pouquinho maior de tamanhos. Enquanto na Sense eu vou ter ela somente no P, no M e no L, não conta com o seguro, mas conta com garantia para quadro de 2 anos também. Questão de peso, eu tenho uma similaridade muito grande, né? Sendo o peso da nossa Invictus de 13,5 kg e sendo o peso da Katura cerca de 13,3 kg em informações extra-oficiais, tá, galera? Esse peso não é informado no site. Aqui, então, temos uma similaridade de peso, tá? Ganha-se o ponto para a Katura pelo fato de ter mais tamanhos. Com certeza, a Katura é uma escolha que faz muito sentido para quem quer uma mountain bike full intermediária, não quer gastar tanto quanto numa Katura Sport e quer se divertir. Assim como a Sense Invictus Pro, que também é uma bike muito bacana, né? A gente tem bons componentes, a gente tem um valor um pouquinho mais alto, mas que se justifica, né? Como eu disse, freio, canote e tudo mais. Aqui, com certeza, tem uma briga muito boa das duas bicicletas. O objetivo do meu vídeo não é dizer para vocês o que é melhor ou o que é pior. É realmente
gente fazer uma análise dos componentes e, claro, né, comparar eles, tornando o material, né, mais completo para vocês poderem fazer a escolha. Lembrando sempre que a gente tem o nosso patrocinador, né, a Bernete Bike, que trabalha com mod, trabalha com Sense, então vocês contam com o nosso apoio na hora de escolher qualquer um dos dois modelos. E também outros modelos, né, Absolute, Swift, enfim, outras linhas que eles também trabalham. Falando que viram um vídeo por aqui, vocês vão ter uma condição super especial de atendimento lá com os meninos da Bernete. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo, ele dá muito trabalho para fazer, então dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, envie ele para mais pessoas para fazer o nosso conteúdo chegar cada vez mais longe e a gente poder continuar produzindo conteúdo para vocês. E aí, o que vocês acharam desse assunto? Deixem aqui nos comentários que a gente gosta muito de ouvir todos vocês, né? E busca sempre estar respondendo quando possível. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.